Olá, pessoal! Nós vamos continuar a nossa aula sobre produção do conhecimento. Nossa aula de hoje tem como tema o papel das metáforas e das analogias na produção da ciência moderna. Estas lentes, vamos explicar o que são analogias e metáforas e vamos olhá-las como lentes, quer dizer, como óculos, para enxergar a realidade das construções da nossa ciência moderna. Nós vamos observar também que estas construções frequentemente condensaram desigualdades dentro do próprio processo científico moderno. Os objetivos de nossa aula de hoje são perceber como o discurso científico se utilizou, então, de metáforas e de analogias para se consolidar. Também entender como o uso de certos discursos, quer dizer também de linguagem, de certas imagens, de certas representações, fez com que, nas comparações realizadas, se produzisse desigualdade entre as pessoas. E perceber de que maneira a ciência não é neutra. Então, será que as palavras são as coisas? Muitas vezes nós usamos palavras que não querem dizer o que está ali naquela realidade dada. Nós chamamos coisas de apelidos, chamamos apelidos para as pessoas para definir quem elas são. Então, nem sempre as palavras são as coisas. Mas na ciência, as palavras, por vezes, descrevem coisas. Outras vezes, elas estabelecem relações normativas, valorativas. Elas dizem coisas sobre pessoas. Por exemplo, chamar uma pessoa de obesa ou xingar uma pessoa, é comum que se veja ou se faça isso em certos ambientes, está significando só uma linguagem ou está significando também prática, relação de discriminação? Essas questões da linguagem na ciência, elas têm consequências para a pesquisa e também para as práticas. Então, porque elas vão acabar por fazer políticas, vão acabar por fazer discriminações dentro do próprio conhecimento científico. Elas têm uma eficácia tanto para elaborar possibilidades de emancipação quanto de desigualdade. Então, quando é que dizer é fazer? Eu tomei como exemplo a ideia dos votos no casamento, que todos nós conhecemos, né? As pessoas prometem ser fiéis a vida inteira. Claro que hoje essa realidade tem se modificado muito, mas os votos na hora do casamento, no ritual do casamento, você usa palavras para dizer que vai ficar com a pessoa que vai ser fiel. E essas palavras, elas não são meras palavras naquele ritual. Elas estão selando um ritual que significa também um reconhecimento formal e jurídico daquele ato. No caso formal, pode ser no cartório, pode ser jurídico no cartório, mas se for numa instituição religiosa, se for numa igreja ou se for numa comunidade de fé, também tem um sentido de que aquelas palavras não são só palavras. Elas formalizam, de fato, um ato. Um grito de guerra é a própria guerra. E você diz, nós estamos em guerra. Significa, eu grito na guerra. O indígena fazia, em muitas tribos, esse ritual. Gritar, para dizer que estava em guerra. Quando você grita e diz que está em guerra, é a guerra. Então, as palavras não estão sempre desconectadas. Sofrer bullying por meio de palavras desencadeia um sentimento profundo de solidão, produz de fato isolamento espacial e social. Portanto, muitas vezes, na escola, chamar uma criança de gorda ou criticar uma pessoa porque ela é homossexual, ou porque ela é lésbica, ou porque ela é transexual, ou porque ela é negra, ou porque ela é pobre, vai desencadear sentimentos de solidão, de isolamento. As palavras têm peso. Como é isso na ciência? Como é que ela foi utilizando desse caminho das palavras?
das metáforas. O que é uma metáfora? É um sistema de comparação que você utiliza para explicar um certo fato. Então, vamos ver devagarinho. Por exemplo, por que se usa metáforas na ciência? Para comparar, né? É parte de um processo de fazer a ciência. Então, você compara fêmur, compara braços, tamanho de osso, compara cérebro, compara quadril, compara o que aconteceu depois que você aplicou uma vacina num determinado vírus e o que acontece se você aplicar uma outra. A ciência sempre utiliza disso. E também ela utiliza de analogias, né, e de metáforas, de comparações, por semelhança e por diferença, para fundamentar, às vezes, preconceitos. Então, na ciência, metáforas e analogias são arbitrárias. Por que elas são arbitrárias? Porque elas são construídas por pessoas para dar uma ordem ao universo, para explicar uma relação. A escolha das metáforas e das analogias na ciência, elas podem ser de naturezas diversas. Às vezes você diz assim, nossa, que bonita essa flor, parece um dente de macaco, parece um dente de leão. Tem uns textos clássicos da antropologia, de Lévi-Strauss, que ele explica como que em algumas tribos os indígenas batizavam as coisas, comparando por semelhança entre, por exemplo, animais e flores. Por exemplo, então o leão, o dente de leão, é uma flor, dente de leão, que nós conhecemos, que às vezes se usa por semelhança, né? Não é que aquela flor seja um dente de leão, mas a gente usa a expressão dente de leão para comparar, para explicar uma relação, para fazer uma relação explicativa ali, né? Então, a gente tem coisas que são da ordem dos objetos, coisas que são da estrutura social, coisas que são do tipo de comunidade científica a qual nós pertencemos. Nós temos coisas que são da própria história do método, do campo de estudo, e esses aspectos colaboram muito para o nascimento de analogias que, por vezes, fazem sucesso, outras vezes não, depende do contexto. No caso do fazer científico, os cientistas do século XVIII, eu falava na aula anterior, que a ciência se pretendia neutra, não é? Mas no século XVIII, segundo Nancy Stepan, que é uma autora que eu estou utilizando, ela vai dizer que a ideia da diferença vai surgir no século XVIII. E quando a mutação humana começa a ser estudada, nesse século, um sistema de muitas comparações e analogias fundamentou a ciência, criando objetos e criando pessoas diversificadas. Esse sistema de analogias fez surgir lentes, óculos, né, através dos quais nós começamos a observar pessoas diferentes entre si. Então, classe burguesa, classe pobre, sexo, mulher e homem. Até o século XVIII não existia separação na anatomia, na fisiologia conhecida do corpo como dois sexos. Nós éramos um sexo só. A mulher era o interior de um homem, e o homem tinha o sexo exterior, e o sexo interno era o nosso de mulheres. E era uma ideia de continuidade e extensão. O século XVIII, ele começa a produzir dois corpos, mulher de um lado e homem do outro. Coloca os órgãos genitais nos desenhos, na anatomia, na fisiologia, na medicina, coloca os órgãos genitais das mulheres e define que a mulher daquele tempo para frente tem uma diferença significativa em relação ao homem, mas isso teve um significado político importante também, que nos classifica como menor valor. Nós vamos ser definidas como o segundo sexo, na diferença comparada ao homem, nós vamos ser classificadas como unicamente capazes de maternar, de dar à luz, e seremos excluídas do processo de fazer ciência moderna. Isso é muito importante porque essa diferença vai marcar não só a diferença do sexo entre homens e mulheres, mas também entre civilizado e selvagem. Toda a construção racial do século XVIII para frente vai dizer que os homens brancos são os homens que produzem a ciência, que é o cérebro branco que pensa. O cérebro de um homem de cor preta não pensa, e o cérebro de uma mulher pensa menos ainda. Então, a associação entre mulheres e raças inferiores, e negros e macacos, é uma construção da ciência, da racionalidade científica moderna,
muito importante, mas que produziu uma desigualdade sistemática das pessoas nas estruturas das instituições. Aqui eu só trouxe uma imagem, né? Então, na ciência ocidental, o modelo é o modelo platônico. Veja que interessante, né? O deus Apolo, o cérebro do deus Apolo, ele termina assim, bonitinho, né? E já quando você olha esse deus egípcio grande, bonito, forte, e você olha um homem negro, aí o homem negro, em vez de ser comparado com um deus, com um cérebro que termina retinho, ele vai sofrer no desenho uma protuberância da sua mandíbula, um acréscimo mandibular, para que ele seja assemelhado aos macacos. E essa construção da diferença aqui, colocando o homem negro como similar a um macaco, vai colocar também todas as pessoas de cor negra na condição de não produtores do conhecimento. Então, os estudos sobre raça, eles vão ser um grande tema aqui, porque eles são parte da construção das diferenças que vão ser tomadas como naturais, como óbvias. O fato é que elas não são naturais e nem óbvias, elas foram criadas. E, em parte, elas foram criadas porque, neste contexto, nós temos um movimento abolicionista que deu uma importância política muito importante, muito forte, digo, à ideia do surgimento da diferença racial e da desigualdade social. E, de outro lado, a necessidade que a visão da ciência etnocêntrica, quer dizer, da Europa para o resto do mundo, era de que o europeu era portador da verdade científica e, portanto, os demais não eram capazes de fazer ideias nem claras, nem objetivas e nem neutras. Aqui temos algumas outras imagens de pessoas retiradas de tribos africanas, consideradas mais próximas dos símios, e de pessoas que vão ser utilizadas depois como pessoas malandras, preguiçosas, incapazes de pensar na construção da ciência. Não é fora, não, é na construção da ciência. E eu estou insistindo nisso porque isso não é senso comum. Isso foi criado pelo próprio pensamento científico moderno. Por exemplo, Lombroso, que é um psiquiatra importante do século XIX, ele é psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista. Ele é italiano, ele vai dizer o seguinte: à vista do crânio, pareceu-me que, de repente iluminado, como uma vasta planície sob o céu resplandecente, podia ver todo o problema da natureza do criminoso. Um ser atávico cuja pessoa reproduz os instintos ferozes da humanidade primitiva e dos animais inferiores. Ele concluiu que, olhando o cérebro, que olhando o crânio, se podia localizar os instintos mais ferozes da humanidade primitiva e dos animais inferiores no crânio das pessoas. Como o crânio que ele observava era o crânio de homens negros, ele concluiu que os homens negros eram dados ao crime e à incapacidade de controle dos próprios instintos. Isso foi pensamento científico, construído nesse contexto pela noção analógica da comparação e da diferença. Essa é a continuidade. Esse texto está no livro chamado A Falsa Medida do Homem. Quem quiser buscá-lo, tem uma quantidade interminável de citações na internet, e o livro também foi republicado recentemente. É um livro interessante porque ele faz um compilado dessas analogias. Outras analogias foram utilizadas para pensar a relação entre o tamanho do cérebro e o criminoso nato, ou a figura dos olhos mais fundos ou sobressaltados e incendiários, ou a figura, o tamanho da testa e a capacidade de assassinar. Essa ciência se chamou antropometria e foi utilizada, inclusive, em processos criminais com muita frequência. A biologia também justificou, por longos períodos de tempo, o estatuto diferente das pessoas frente à igualdade natural. Por exemplo, a raça deveria nos levar à igualdade natural, mas ela foi utilizada para nos colocar em posição de desigualdade.
E a história geral das categorias biológicas, então, vai ser excludente em relação a homens, mulheres, negros e crianças. Homens, mulheres, negros e crianças. Essas interações metafóricas que vão ser construídas para explicar relações de mundo, elas acabam envolvendo um complexo sistema de implicações sobre semelhanças e diferenças, linguagem técnica, como, por exemplo, como é que se mede cérebro é uma linguagem técnica, precisa de fita métrica, precisa de explicação de medidas, precisa de conhecimento matemático, tamanho de cabeça, tamanho de corpo, tamanho de quadril, tamanho de útero. Toda essa ciência da ginecologia, da obstetrícia, da diferença, é produzida no contexto do século XIX. Esses sistemas vão incluir questões sobre saúde, sobre doença, e ainda se vai acreditar que mulheres, negros e crianças, né, apresentavam graus de alta insanidade e de neurastenias maiores do que os graus dos homens brancos. Por exemplo, o leve peso do cérebro feminino e as estruturas cerebrais deficientes eram análogas às raças inferiores. Se comparava o cérebro das mulheres com os homens e se concluiu que o fato de uma mulher ter a cabeça menor não lhe dava condição para o pensamento. A mulher se igualava aos negros pelo crânio estreito, infantil e delicado. Olha a imagem. Estreito, infantil e delicado. A mulher mantinha traços encontrados nas raças mais inferiores e, em termos evolutivos, era o elemento mais conservador que existia do homem, porque a sociedade europeia, nesse contexto, estava chamando as pessoas para a modernidade e consideravam que, para fazer a ciência moderna, precisava de um método com uma racionalidade estabelecida, com objetividade e neutralidade de valores. Mas as mulheres eram incapazes de acompanhar essa metodologia, porque esta ciência era da racionalidade iluminista branca, moderna. Portanto, elas estavam fora do processo da evolução. Por isso, elas são chamadas de conservadoras. Quem puxa para trás o investimento científico, nesse contexto branco, são as mulheres. E as negras nem se fala, porque elas nunca foram consideradas parte da civilidade. Elas sempre foram colocadas na selvageria, pela ciência moderna. O crânio feminino, então, ele se assemelhava ao crânio de uma criança, portanto, sempre dependente de tutela de um adulto ou do seu marido, do seu pai ou do seu marido, ou do seu irmão mais velho. As raças inferiores representavam o tipo feminino das espécies humanas e as mulheres representavam o tipo inferior de gênero também. Essas analogias, às quais eu estou me referindo, de raça e de gênero, elas vão entrelaçar aspectos psíquicos, físicos e morais, e de classe e de nacionalidade. Porque quando você pertence a países africanos, você não tem condição de participar do projeto moderno de civilização, porque você está dentro de uma categoria evolutiva incapaz de acompanhar a evolução pretendida etnocêntrica e europeia. Então, você está fora do processo, incapaz psiquicamente, fisicamente e por nação, por construção de país. A mulher também torna-se desviante, o criminoso vai ser olhado com critérios jurídicos de uma analogia florense, que vai categorizá-lo dentro de certas ordens morais de mundo a partir do seu corpo, e os pobres da cidade serão excluídos da participação social e os insanos irão parar no hospício. É o crescimento também da noção da loucura como ciência e dos hospícios, das instituições hospitalares. As consequências nós já conhecemos. Para o Brasil, nós temos a escravidão negra e nós temos aqui, eu conto uma história, né, da Vênus Negra, que eu pedi para vocês lerem, olharem em casa. A Vênus Negra é uma mulher hotentote africana que é levada para Paris para ser exibida em shows, em praça pública. Ela vai se tornar o biotipo importante da ciência. A partir da análise do corpo dela, se vai observando diferenças em relação às mulheres brancas, à população branca,
e se vai estabelecendo, então, uma noção de selvageria. Ela era uma mulher sábia, ela falava 4 a 5 línguas. O próprio Cuvier, que trabalhou com o modelo da Vênus negra, reconhece a capacidade do pensamento e da linguagem ampliada que ela tem, mas ela é classificada como espécie rara e parte daquilo que é da história natural. Ela vai ser depois embalsamada e mantida no Museu de Ciências Naturais como um modelo de espécie rara. Bom, este é um tipo físico importante para a gente olhar e entender os aspectos vinculados à analogia. Essas imagens estão na internet, em vários lugares, tem um filme a respeito dela, e vale a pena a gente olhar. Pois, estas grandes mudanças iluministas baseadas nas metáforas, nas analogias e nos princípios da diferença, trouxeram uma noção fundadora de 2 mundos, um mundo reconhecido e um mundo jogado para fora, o que vai fazer as teorias da colonialidade, que serão assuntos das nossas próximas sessões. E essas estratégias também produziram, ao longo do século XVIII e do século XIX, figuras submetidas na ciência, por exemplo, e figuras controladas, figuras excluídas, né? A mulher histérica, a criança masturbadora, o casal que passa a ser controlado na sua prática reprodutiva, o pervertido, as imagens do homossexual, que até então não eram um problema, passam a ser um problema. Vão desaparecendo velhas analogias, que eram mais vinculadas ao mundo natural, ao mundo agrícola, e se estabelecem as analogias científicas. Essas diferenças raciais e sexuais, elas vão trazendo, então, as diferenças também na prática social, na posição que os indivíduos, as pessoas vão ocupar frente à política, frente à família, frente ao Estado, frente à saúde, frente ao ensino e à possibilidade emancipatória. Essas questões de metáfora, elas vão ajudar a gente, então, na ciência, a perceber que processos de comparação por similaridades e diferenças foram muito, muito importantes na constituição do sujeito moderno. Mas também nós temos que considerar um último ponto, que as metáforas mudam ao longo do tempo. Não se trata de evolução, se trata de deslocamento, se trata do surgimento de novas metáforas. E se nós vamos observar agora no nosso contemporâneo científico, em cada área da qual nós fazemos parte, nós podemos fazer o exercício de identificar uma quantidade interminável de metáforas e tentar pensar o que elas significam em relação à emancipação, ao processo de inclusão de pessoas, ao reconhecimento da capacidade dialógica e transformadora ou não que esta ciência que nós fazemos pode ter. E para encerrar, eu quero dizer que a concepção iluminista da ciência negava que as mulheres possuíssem racionalidade e capacidade de observação desapaixonada, porque era uma exigência do pensamento científico. Elas podiam ser, portanto, objetos da razão masculina, mas elas não podiam ser elas próprias sujeitos do conhecimento. Somente os homens eram vistos como formuladores ideais de conhecimento, e entre eles apenas os que pertenciam à classe, raça e cultura corretas, porque os outros, que não eram brancos, não participavam desse ideal da ciência moderna iluminista, desse raciocínio. E aqui, o que acontece historicamente com as metáforas? Elas vão cumprir um papel fundamental na produção do conhecimento, elas vão ser introduzidas na ciência com as características de imaginação, de criatividade, de valores, de juízos de valores, ainda que a ciência as negue. E elas sofrem uma grande tensão em muitos conflitos, porque uma ciência, quando se quer objetiva, ela não reconhece a existência metafórica. Contudo, a metáfora foi fundamental para fundar processos, modelos, uma quantidade interminável de conhecimentos.